cidadão, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa, para mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo de acústica. Vamos estudar o nível sonoro, a sonoridade. É conhecido no cotidiano como os decibéis. Nós já ouvimos falar aí no nosso cotidiano, né, da poluição sonora. Olha, um trânsito normalmente, né, na nossa cidade tem aí 85 decibéis de nível sonoro. E uma exposição constante nesse nível sonoro pode ser prejudicial à nossa audição. Então hoje a gente vai compreender um pouquinho então esse tal de nível sonoro ou sonoridade. Vamos para o quadro, pessoal. O nível sonoro, então, é a intensidade sonora em uma escala logarítmica. Então, o nível sonoro e a intensidade sonora é a mesma coisa, só que medido em escalas diferentes. Tá? Olha, a intensidade sonora, nós vimos que é uma qualidade fisiológica que nós temos de medir o volume do som. A intensidade é a potência sobre a área atingida pelo som, sendo essa área um formato esférico, tridimensional, então é a área da esfera. Aqui, pessoal, ó, eu tenho a fonte do som, está produzindo som, esse som vai se propagar em uma esfera tridimensionalmente, vai para todos os lados, tá? A intensidade sonora é a potência do som pela área atingida, tá? E o nível sonoro é a relação também dessa intensidade sonora com a nossa capacidade auditiva. O nível sonoro é representado pela letra beta. Alguns livros utilizam também a letra N. Você pode também utilizar aqui a letra N. Alguns livros utilizam também essa letra para medir o nível sonoro. Esse nível sonoro ele é medido em decibel, em dB. dB é decibel. Decibel é um décimo de bel. Decibel é a homenagem a Graham Bell, o cientista que colaborou com a invenção aí do telefone. Tá? Então, o nível sonoro é a intensidade sonora na escala logarítmica e ele é medido em decibel. 2 decibéis, 80 decibéis, 20, e assim por diante. A menor intensidade sonora que nós temos na nossa audição é chamada de intensidade de referência, tá? E vale 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Então essa aqui é a menor intensidade de audição que nós temos na nossa audição. É a menor intensidade que nós ouvimos. 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. É chamada intensidade de referência, é uma constante. Então, a fórmula do nível sonoro, ela é 10 vezes logaritmo na base 10. Aqui, ó, é na base 10. Não aparece, mas é o logaritmo na base 10. De intensidade dividido pela intensidade de referência. Então, a fórmula é o beta, que é o nível sonoro, 10 vezes o logaritmo da intensidade sonora, dividido pela intensidade de referência, que sempre valerá 10 a menos 12. Essa é a nossa fórmula, tá? Olha, nós temos aqui uma relação, olha, 0 decibéis começa a nossa audição. É chamado aqui limiar da audição. Então, 0 decibéis é o nosso limite da audição. Nós não escutamos nada abaixo daqui. Existe som abaixo de 0 decibéis? Existe, mas não para a nossa audição. A gente não percebe. É uma limitação do nosso ouvido. Tá? 0 decibéis equivale a 10 a menos 12 watts por metro quadrado de intensidade. É o limiar da audição. E aqui vai subindo. Quando chega a 120 decibéis, 130 decibéis, chama limiar da dor. Aqui começa a ser prejudicial à nossa audição. Muito tempo exposto a esses 120 decibéis, nós perdemos a capacidade auditiva. Começa a atrapalhar a função da audição. 120 decibéis, 130 decibéis, é aproximadamente aí 10 a 0 watts por metro quadrado. Esse 10 a 0 aqui vale 1, quando é 120 decibéis, tá? É o limiar da dor. Também, acima disso aí, a gente escuta.
mas também é prejudicial, 130, 140, 150 e assim por diante. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos para o exercício. No jogo do Atlético Goianiense contra o time do Vasco, um torcedor atleticano vibrou com um gol feito pelo goleiro Márcio, produzindo um barulho cuja potência era de 10 watts e foi ouvido numa área de 10 a 15 metros quadrados. Sabendo que a intensidade sonora de referência vale I0 igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro ao quadrado, determine, letra A intensidade sonora de um torcedor do Atlético Goianiense. Letra B, o nível sonoro de um torcedor do Atlético Goianiense. Letra C, o nível sonoro de 1000 torcedores do Atlético Goianiense vibrando o gol ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Vamos para os dados, pessoal. Então nós temos aqui a potência de um torcedor, 10 watts. A área que atingiu o grito de gol de 10 a 15 metros quadrados. E a intensidade de referência, que é 10 elevado a menos 12 watts por metro ao quadrado. Na letra A, ele pede a intensidade sonora para um torcedor. Então nós sabemos que a intensidade sonora é a potência dividida pela área. Então eu vou pegar aqui a potência do grito do torcedor, que é 10 watts, e vou substituir a área, que é 10 a quinta. E eu vou fazer então aqui a divisão de 10 por 10 a quinta. Esse 10, ele é como se fosse aqui 10 elevado a 1. Então qual que é a regrinha? Nós vamos conservar a base é 10, conserva a base, que é 10, e faz a subtração do expoente, 1 menos 5, que dá menos 4. Então a intensidade de um torcedor é 10 elevado a menos 4 watts por metro ao quadrado. Tá? Então nós respondemos aqui a letra A. A letra B, ele pediu qual que é o nível sonoro, qual que é a sonoridade de um torcedor. Qual é o valor dos decibéis para um torcedor? Muito bem, aqui nós vamos jogar aqui na equação do beta, que é o nível sonoro. Esse beta, ele é 10 vezes logaritmo de I por I0. Eu vou substituir no lugar do I a intensidade sonora que eu achei na letra A, 10 a menos 4. O I0 é a intensidade de referência, 10 a menos 12. E agora eu vou resolver essa fração aqui, ó. Essa fração, eu vou conservar aqui a base é 10, e vou subtrair os expoentes. Então, conservo 10, menos 4 com menos 12, eu vou conservar a base, fica menos 4, menos o menos 12. Então, esse menos 12 vira positivo. Então, fica menos 4 mais 12, que dá, então, 8. A subtração desse expoente, menos 4, com o menos 12, vai dar 8 positivo. Essa é a subtração desse expoente. Então, nós ficamos que o beta é igual a 10 vezes o logaritmo de 10 elevado a 8. Lembrando que esse logaritmo aqui é na base 10. Qual é o resultado desse logaritmo? O resultado sempre vai ser o expoente aqui, ó. É o expoente. É assim, ó. Logaritmo de 10 elevado a 8 vai ser x. Vamos determinar ele. Aqui é a base do logaritmo. Então, essa base passa para o outro lado da igualdade como base do exponencial. Fica 10 elevado a x. Igual aqui 10 elevado a 8. Então, o x é o 8. O resultado desse logaritmo de 10 a oitava na base 10 é o expoente, é o 8. Então, o resultado aqui é o 8. 10 vezes 8, 80. Então, 80 decibéis. Então, um torcedor tem essa intensidade de som e produz 80 decibéis. Essa é a letra B. Agora, imagine esse jogo com 1000 torcedores, 1000 atleticanos gritando gol ao mesmo tempo lá no estádio. Qual é os decibéis que vai acontecer? Qual que é o nível sonoro? Essa é a pergunta da letra C. Qual é o nível sonoro para 1000 torcedores? Olha, eu não posso fazer uma regra de 3 com o nível sonoro. Eu tenho que fazer regra de 3 com a intensidade.
Porque o nível sonoro, ele é uma escala logarítmica, é uma escala exponencial. Então eu não posso fazer regra de 3 simples com a escala logarítmica. Eu tenho que fazer com a intensidade. Então eu tenho que um torcedor produz 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Lá na letra A. 1000 torcedores vai produzir quanto de intensidade? Bem, regra de 3, eu vou multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado. O I' vezes 1 dá I'. 1000 vezes 10 a menos 4. Esse 1000 é 10 a terceira. 3 zeros. Fica 10 a terceira vezes 10 a menos 4. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 3 menos 4 menos 1. Então a intensidade, olha, a intensidade para 1000 torcedores é essa daqui, ó. A intensidade para 1000 torcedores. Para um torcedor é esse, para 1000 é esse daqui. Com essa intensidade eu vou achar agora o nível sonoro. Olha, logo, o nível sonoro vai ser então beta' igual a 10 vezes logaritmo de I' por I0. Por que o I'? Porque agora é para 1000 torcedores. Então, o nível sonoro para 1000 é beta', o I' é a intensidade para 1000 torcedores. E eu vou substituir. No lugar do I', 10 a menos 1. No lugar do I0, 10 a menos 12. Vou fazer agora essa divisão aqui, ó. Essa divisão. 10 a menos 1 com 10 a menos 12, você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Ao subtrair fica menos 1 menos o menos 12. Esse menos 12 fica positivo. Fica menos 1 mais 12, que dá 11. Qual é o resultado desse logaritmo aqui, então? Qual vai ser o resultado desse logaritmo, que é na base 10? Sempre vai ser o expoente. O expoente é 11, então o resultado aqui vai ser 11. Olha, 10 vezes 11, eu tenho 110 decibéis. Então, um torcedor produz 80 decibéis. 1000 torcedores produz 110 decibéis. Tá certo, pessoal? Exercício 15. Um cachorro, ao ladrar, emite um som cujo nível de intensidade é 65 decibéis. Se forem 2 cachorros latindo ao mesmo tempo, em uníssono, o nível de intensidade será... Use aí o logaritmo de 2 igual a 0,30. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Então, nós temos aqui um cachorro, então, ao ladrar, ao latir, ele vai produzir, então, 65 decibéis. Qual será o valor, então, para 2 cachorros latindo ao mesmo tempo, né? Será que eu posso multiplicar o 65 por 2? Não. Eu tenho que achar a intensidade sonora de um cachorro e multiplicar por 2 essa intensidade, para depois achar o nível sonoro para 2. Porque é uma escala logarítmica. O nível sonoro é uma escala exponencial. Tá? Então, eu vou fazer primeiro aqui o cálculo da intensidade de um cachorro. Vou calcular, então, aqui a intensidade para um cachorro. Qual que é o valor dos watts por metro quadrado de um cachorro? Olha, nós temos que o beta é 10 vezes logaritmo de intensidade por intensidade inicial. O beta é 65 decibéis para um cachorro. Tá? O que eu vou fazer? Esse 10 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? O 65 dividido por 10, nós vamos achar 6,5. Então, nós temos que 6,5 é logaritmo de I por I0. Olha, isso aqui é na base 10. Lembra? Eu vou passar a base como base do expoente. Então, ficou aqui da potência 10 elevado a 6,5. Tá? Igual a I por I0. Então, eu resolvi esse logaritmo aqui, tá? Então, esse logaritmo, eu passei a base com a base do exponencial, 10, ficou 10 elevado a 6,5, é igual, então, a essa fração, I por I0. Vou passar, então, o I0, não vou substituir, deixar em função dele, para o outro lado. Então, a intensidade de um cachorro vai ser 10 elevado a 6,5 vezes 0. Se quiser substituir o I0, pode, mas não tem necessidade, é mais fácil assim. Achando a intensidade de um cachorro,
eu vou fazer uma regra de 3, um cachorro com essa intensidade. 2 cachorros vai ser quanto? Uma nova intensidade. É só multiplicar cruzado. Nós vamos perceber que a intensidade para 2 cachorros e linha vai ser 2 vezes 10 elevado a 6,5 vezes 0. Então essa aqui é a intensidade para 2. Dobrou a intensidade. Pegou essa intensidade e dobrou. Com essa intensidade eu vou achar então um novo nível sonoro. Eu vou pegar essa intensidade, jogar na escala do nível sonoro. Beta-linha, porque um novo valor de decibéis, é o que nós estamos procurando, um beta-linha. Tá? É igual a 10 vezes logaritmo do I. Esse I aqui agora é o I', é a nova intensidade, por I0. E agora a gente vai substituir os valores. Esse I' eu vou colocar aqui então 2 vezes 10 elevado a 6,5 vezes 0. Então aqui, ó, eu coloquei esse valor. Eu posso cancelar esse com esse. Vai sobrar aqui então 2 vezes 10 elevado a 6,5. Aqui é um logaritmo de um produto. Olha, isso aqui é um logaritmo de produto. Aí eu tenho que aplicar a regra do logaritmo. Tá? O logaritmo de um produto vai ser então a soma dos 2 logaritmos. Então o logaritmo de um produto vai ser o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 10 elevado a 6,5. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. E ele me deu o logaritmo de 2. Olha, lá no exercício ele deu lá no enunciado que o logaritmo de 2 vale quanto? Vale aqui nos dados 0,3. E o logaritmo de 10 elevado a 6,5, o resultado é o expoente. É esse expoente aqui, é 6,5. Então, 0,3 mais 6,5 vai dar 6,8. 10 vezes 6,8, 68 decibéis. Então, um cachorro, 65 decibéis, 2 cachorros, 68 decibéis. Tá certo, pessoal?